Você já percebeu que muda o homem, muda a história, muda o relacionamento, mas alguma coisa parece se repetir? Você se envolve, cria expectativa, começa a perceber que aquela pessoa não está emocionalmente disponível. Aí você sofre, tenta se afastar, promete para si mesma que não vai mais passar por isso. E depois acontece de novo. Talvez a pergunta não seja apenas por que eu escolho pessoas assim. Talvez a pergunta seja: o que existe nesse tipo de relação que é familiar para mim? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quando você percebe que você está repetindo um padrão, é muito fácil começar a se culpar. Aí vem os questionamentos e você pensa: meu Deus, eu sabia que ele era assim. Eu devia ter percebido. Por que que eu fiz isso de novo? Mas eu quero te convidar a sair desse lugar aí de culpa. Porque saber racionalmente que uma pessoa não faz bem para você não significa que emocionalmente seja simples assim se afastar. O comportamento humano é muito mais complexo do que uma decisão racional. Você pode saber, essa relação não me faz bem, e ainda assim sentir uma dificuldade enorme de sair. E isso não significa necessariamente que você seja fraca. Significa que existe algo acontecendo que merece ser compreendido. Então vamos falar sobre o padrão? O padrão, ele é uma forma recorrente de responder, escolher, interpretar ou se relacionar. E muitas vezes ele acontece sem que você perceba. Você pode dizer: eu quero um relacionamento tranquilo. Mas quando aparece alguém disponível, previsível, que te trata bem, talvez você não sinta aquela intensidade. E quando aparece alguém que se aproxima, se afasta, que deixa você insegura, que você precisa conquistar, alguma coisa dentro de você fica extremamente ativada. E aqui eu quero deixar uma frase para você pensar. Nem tudo que é familiar é saudável, e nem tudo que é saudável é imediatamente familiar. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando você encontra alguém emocionalmente indisponível, o que exatamente você sente que precisa conquistar? É aquela pessoa? Ou é a sensação de finalmente ser escolhida por alguém que não poderia não te escolher? Porque às vezes aquela relação deixa de ser apenas sobre amor, ela passa a carregar uma espécie de prova. Se essa pessoa me escolher, então eu sou suficiente. Se ela ficar, então eu tenho valor. Se eu conseguir fazer essa pessoa me amar, alguma coisa dentro de mim finalmente vai estar resolvida. E talvez seja por isso que simplesmente dizer se valoriza, porque talvez você saiba que merece mais. O problema é que existe uma parte sua buscando alguma coisa naquela relação. E é nesse momento que eu acho importante olhar para a sua história, não para encontrar um culpado, mas para compreender como que era o amor dentro da sua família. Você precisava agradar para receber atenção? Precisava ser boazinha? Precisava cuidar de alguém? Precisava perceber o humor dos adultos para saber se estava tudo bem? Você aprendeu de alguma maneira que precisava fazer alguma coisa para merecer amor? Que o amor parecia imprevisível? Talvez você tenha aprendido muito cedo que precisava conquistar, agradar, esperar ou provar alguma coisa para se sentir segura em uma relação. E isso não significa que toda pessoa que teve uma infância difícil vai escolher pessoas indisponíveis. Não existe uma única explicação para um comportamento. Mas nossas experiências podem participar da maneira como aprendemos a interpretar proximidade, rejeição, segurança e pertencimento. E aqui está a pergunta que eu gostaria que você levasse desse vídeo. Talvez você esteja tentando mudar um homem quando existe uma parte da história que precisa ser compreendida em você. Talvez você esteja se perguntando como é que eu faço para ele me escolher. Existem muitos cursos aí na internet ensinando a conquistar um homem, mas a pergunta mais profunda deve ser: por que que ser escolhida por ele se tornou tão importante assim para você? Percebe a diferença?
Essa pergunta muda completamente o lugar de onde você olha para esse relacionamento. Porque você deixa de olhar apenas para o que há de errado com ele e começa a se perguntar: o que nessa relação está ativando em mim? E aqui existe um cuidado importante. Olhar para a sua infância não significa passar o resto da vida culpando seus pais. Não significa dizer eu sou assim porque minha mãe fez isso, ou porque eu escolho homens assim por causa do meu pai. A história é muito mais complexa. O objetivo não é encontrar um culpado, é compreender como que determinadas experiências podem ter participado na construção de crenças, essas expectativas, a maneira como que você aprendeu a se relacionar. Porque quando você compreende, você começa a ter mais possibilidades de escolhas. E talvez essa seja uma das coisas mais importantes que eu quero trazer aqui nesse canal. Eu não acredito que você precise simplesmente lutar contra a sua dor. Eu acredito que precisamos aprender a escutá-la, não para justificar tudo o que vivemos, não para permanecer presos ao passado, mas para compreender o que aquela dor passou a significar dentro da sua história. Porque muitas vezes você consegue explicar perfeitamente o que está acontecendo, mas ainda não consegue colocar em palavras o que realmente você está sentindo. E quando você consegue nomear aquilo que sente, começa a existir uma possibilidade de escolha que antes não existia. Então, talvez, antes de perguntar por que eu sempre escolho pessoas indisponíveis, você possa começar perguntando o que existe nessa relação que é tão familiar para mim. Eu quero deixar você com essa frase: sua dor está tentando te mostrar alguma coisa. Se você percebe que entende racionalmente os seus padrões, mas continua repetindo os mesmos movimentos nos relacionamentos, esse é justamente o tipo de questão que eu trabalho nos meus atendimentos. Aqui no canal, nós vamos falar sobre relacionamentos, família, identidade, comportamentos e os padrões que muitas vezes repetimos sem perceber. Então, se esse assunto conversa aí com a sua história, se inscreve no canal, porque esse é só o começo. Eu sou Anne Alves, hipnoterapeuta sistêmica. Eu tenho propriedade não só como terapeuta que entende e trabalha com questões, identificações de padrões, ressignificação, mas também como alguém que já esteve nesse lugar aí que você está, carregando feridas de abandono, de rejeição, crenças limitantes, insegurança, falta de confiança em mim mesma, e só foi através do autoconhecimento, do processo terapêutico, que eu consegui entender por que eu vivia padrões de repetição. E eu posso te comprovar que tudo é possível e você pode mudar a partir do momento que você decide internamente dizer um basta para todo esse sofrimento que você vive. Se você curtiu meu conteúdo, continua me seguindo aqui, ativa as notificações, segue o meu canal e vamos bater esse papo toda semana aqui para que você possa ter um caminho, alguém que possa te guiar para esse processo de libertação.